Gente, a gente está meditando no capítulo 8 de Romanos, começamos no domingo passado, vamos até o próximo domingo. E no domingo passado, eu fiz um sorteio, eu queria fazer um sorteio aqui, mas o pessoal ficou rindo da minha cara. Sério, eu queria sortear 2 kits de Tupperware, o pessoal ficou rindo da minha cara, Andiara. Então, só por isso, eu vou fazer o seguinte, coloca na tela quem ganhou o prêmio. Perderam, viu? Não quiseram participar? A Leda ganhou o prêmio da Tupperware. Né, Ledinha? Cadê ela? Olha lá. Tá sendo útil, Leda. Hoje não. Mas a gente falou sobre o que faz uma marca ser original, o que faz um produto ser original, para a gente comparar a nossa vida cristã, né? O que faz de você um cristão autêntico, um cristão original. E a gente meditou no livro de Romanos, no capítulo 8, eu quero relembrar com a gente aqui rapidinho, tudo que nós falamos no domingo passado, nós falamos sobre a autêntica transformação. Um cristão autêntico, ele experimenta na sua vida uma transformação verdadeira, uma transformação genuína, uma transformação que mexe mesmo com a vida da pessoa. O Val pediu para eu verificar o retorno, pode me colocar mais um pouquinho, por favor, senão eu vou gritar no ouvido do pessoal aí. Mas olha bem, vamos relembrar aí, a autêntica transformação, ela é marcada primeiramente porque nós nos tornamos livres da condenação, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, o cristão que experimenta essa transformação que Jesus Cristo promete, ele não tem mais medo de Deus, ele não tem mais medo da ira de Deus, ele não tem mais medo de pastor, não tem mais medo da religião, ele é livre de toda acusação, ele vive uma vida plena em Jesus Cristo. Isso porque ele está em Cristo. Nós vimos que isso só é possível para quem está em Cristo Jesus. É isso que o capítulo 8 começa falando. Agora, pois, não há mais condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. E a gente aprendeu mais, a gente viu também que Paulo nos explica que essa transformação não pode ser produzida por mim mesmo, não é produzida pela religião, com que eu pratico, não é produzida por regras, por lei, nada disso é suficiente para me transformar. Essa transformação ela só acontece mediante o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que ganha assim um destaque nesse texto a partir desse momento. E Paulo começa a nos ensinar como nós precisamos do Espírito Santo. Gente, a gente precisa mesmo. Se você está aqui me acompanhando nesses domingos, se você sair desses 3 domingos compreendendo a necessidade que você tem do Espírito Santo na sua vida, eu estou satisfeito. Porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos ser cristãos autênticos, não conseguimos viver o Evangelho na plenitude, não tem jeito, Ele é quem opera a transformação, não somos nós mesmos, não é meu esforço, não é meu mérito próprio, não é a minha força de vontade, não é a minha disciplina, mas é eu me render a este Espírito Santo que promove essa transformação na minha vida. Eu me rendo, eu me entrego completamente a Ele. E quando eu me rendo a Ele completamente, aí sim acontece essa autêntica transformação. Então vou te convidar a fechar os seus olhos comigo agora. Nós vamos orar. Pode voltar um slide, por favor. Isso, a gente está aí ainda. Só é possível para quem se rende totalmente. Essa transformação ela só é possível para quem se entrega completamente à ação do Espírito Santo. Eu vou te convidar então agora a orar comigo e você vai falar com Ele, com o Espírito Santo. Eu me rendo. Amém? Nós finalizamos o último culto cantando e orando isso, falando eu me rendo, eu me entrego completamente, sem reservas. Eu vou te convidar a começar o culto de hoje fazendo a mesma coisa. Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós porque nós precisamos muito compreender as verdades que o Senhor quer nos ensinar, as verdades que o Senhor quer nos lembrar. Jesus Cristo nos afirmou que o Consolador nos ensinaria coisas novas, nos faria lembrar de tudo que Jesus nos ensinou, e nós estamos aqui hoje à noite ao seu dispor, rendidos, com o nosso coração entregue a Ti, te pedindo, tem misericórdia de nós, nos ensina o que o Senhor quer nos ensinar aqui hoje à noite. Nos ensina, nos transforma, nos melhora, no nome de Jesus.
no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, o cristão, ele é autêntico, ele é original, ele está vivendo aquela transformação que nós falamos no último domingo, mas ele não é imune à tentação, né? Nós falamos muito sobre a transformação no último domingo, mas essa transformação que o Espírito Santo me dá, ela não me torna imune à tentação. O pecado continua me assediando tenazmente. É assim que Paulo fala da situação dele mesmo. Ele fala: vamos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, para que nós vençamos o pecado que tenazmente nos assedia. Ou seja, não significa que porque você é cristão, porque você é crente, que você não vai mais ser tentado. Não, o capeta vai continuar tentando te derrubar. Pode acreditar nisso. Mas agora você tem o Espírito Santo Consolador guiando a sua vida. A sua mente não funciona mais como a carne quer. A sua mentalidade, ela é guiada pelo Espírito de Deus. E quem tem a mente do Espírito vive. Quem tem a mente da carne morre. Morre espiritualmente. E essa verdade nos ensina muita coisa. Nos ensina que nós continuamos vivos aqui nessa terra. Jesus Cristo, quando orou a oração sacerdotal dele, em João capítulo 17, ele está orando por nós. Ele fala o seguinte: Pai, eu oro por todos aqueles que ainda vão vir, todos os meus discípulos. Eu oro para que o Senhor os proteja no mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal enquanto estão no mundo. Então a caminhada cristã, ela não é ausente de tentação, ela não é... O crente, ele continua aqui, pé no chão, passando tudo que um ser humano passa, mas agora com a ajuda do Espírito Santo Consolador. E tem mais uma coisa que o cristão também está sujeito, além de tentação: sofrimento. Sofrimento. E por mais que algumas igrejas e algumas teologias que nós vemos por aí nos ensinem que parece que o crente não pode sofrer, o sofrimento faz parte da caminhada cristã. E o sofrimento chega para todo mundo, gente. Para quem é crente, para quem não é crente. Para o cristão e para o não cristão. O sofrimento é normal. E aí eu quero abrir uma aspas aqui, que eu estou falando de sofrimento. Eu não estou falando de sofrência, não. É sofrência. Porque tem muita sofrência por aí hoje, né? Tem sofrência nas músicas. Ah, minha namorada me largou. Nossa, estou mal demais. Estou pedindo para morrer. Ó Deus, que luta. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é sofrência, gente. Isso não é sofrimento. Sofrimento, estou falando de sofrimento de verdade mesmo. Você quer ver uma outra coisa? A sua esposa está de TPM. É sofrência. Sofrência, o homem sofre com isso, mas não é sofrimento, é sofrência só. Não vamos exagerar também, a gente passa uns perrengues com a nossas mulheres, né? Quando elas estão de TPM, não é verdade? Cadê os homens que estão aqui, né? Eu estou mentindo? É difícil para a gente. Mas isso não é sofrimento, não. Tem crente que tem um mau hábito de qualquer dificuldadezinha, aumenta aquela dificuldade e faz parecer que está passando por um deserto terrível. É o pior momento da sua vida. Tem gente que acha que porque apareceu um pepinozinho para resolver hoje, eu estou com um problemão. Gente, tem diferença do dia mau para o dia ruim. O dia ruim, sabe qual é? Aquele dia que você levantou de manhã, sua mulher está de TPM, seu chefe brigou com você no serviço. É tudo coisa que você tem como resolver, tá? Vai passar, você sabe até que vai passar daqui a uns 4 dias, mais ou menos, a TPM passa. E... que foi? Ou não? Mas são situações que você sabe que vai se resolver, e às vezes a gente começa a supervalorizar pequenos probleminhas na nossa vida, mas isso é somente um dia ruim que você teve. Vai passar. Agora, o dia mau não. O dia mau é algo terrível. O dia mau é aquele dia onde o inferno vem com artilharia pesada para cima de você.
o cristão autêntico, ele permanece um vencedor independente das circunstâncias. Independente daquilo que ele está vivendo, ele permanece vencedor, independente se o dia é ruim ou se é um dia mau, independente se é um probleminha ou se é um problemão, independente se é uma gripe ou se é um câncer, ele permanece vencedor, independente da circunstância. Sabe, porque a autêntica vitória do cristão, ela é fundamentada em dois aspectos que eu quero meditar com a gente aqui hoje à noite. Ela é pautada, o fundamento da vitória do cristão, o fundamento da autêntica vitória, ela é fundamentada sobre convicção e expectativa. Essas duas palavras, fique com ela na sua cabeça aí. Porque quando eu falo de dia mau, o dia mau é aquele dia que você perde o seu emprego, você é mandado embora, você descobre que tem uma doença grave, uma doença difícil de se curar. O dia mau é aquela situação que você bateu o carro, começa tudo a dar errado, seu filho está doente. O dia mau é quando você perde um ente muito querido. São situações difíceis, complexas, sofrimento. Isso é sofrimento. E por mais estranho que isso pareça, o cristão está sujeito a todo tipo de sofrimento. Tudo isso que eu falei aqui, estamos sujeitos. O cristão autêntico, o carro dele pode bater, ele pode adoecer, pode ser uma doença gravíssima, pode ser algo difícil demais para o médico resolver. A família dele está sujeita a tudo isso, ele está sujeito a perder o emprego, ele está sujeito a ficar mais pobre. Tudo isso o cristão autêntico está sujeito. Mas ele permanece vencedor, independente dessas circunstâncias. Porque ele está fundamentado em convicção e expectativa. E aí a gente vai ler, vamos para a Bíblia agora. Vamos voltar para Romanos 8. Romanos capítulo 8. No domingo passado nós paramos no versículo 15 e hoje eu quero voltar no versículo 12. Nós vamos ler esses textos aí, a gente vai dividir o restante do capítulo agora em 3 partes. A gente vai dividir ele em convicção, expectativa e novamente convicção. Ok? Então a gente vai ler ele parcialmente. A gente vai meditando, vai se deliciando, vai aprofundando aqui nessas verdades que Paulo está nos ensinando. Então, a primeira ideia que eu quero passar para a gente, que eu quero que a gente pense aqui, é essa convicção que Paulo vai narrar para a gente, que está do versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 8. Do 12 ao 17 diz o seguinte: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Até aí. Sofrimento é algo normal. Mas a primeira convicção que vai te levar a passar como um vencedor por todo tipo de sofrimento é a convicção de que se você está em Cristo Jesus, se você é aquele que nós começamos falando no domingo passado, que não há mais condenação sobre a sua vida, você vai descobrir que você é filho de Deus. O Espírito Santo vai te revelar que você é filho de Deus. E aí,
Paulo está falando o seguinte: olha, se eu vivo conforme o Espírito, se eu sou guiado por Ele, se a minha vida é direcionada por Ele, se eu me rendi completamente ao Espírito Santo de Deus, Ele vem, Ele me revela no meu íntimo, na minha alma, que eu pertenço a Jesus Cristo. Eu não pertenço mais ao mundo, eu não pertenço mais ao diabo, eu não sou mais inimigo de Deus, eu não sou mais aquela pessoa que está debaixo da ira de Deus, mas agora eu deixei de estar debaixo da ira de Deus para estar debaixo do amor pleno dele, amor de um pai para um filho. Eu sou filho de Deus. Essa é a primeira convicção que eu preciso ter dominando a minha mente para passar por todo tipo de sofrimento. Essa convicção deve começar, ela é o start para tudo que nós vamos falar daqui para frente. Você é filho de Deus. O Espírito Santo te ministra isso. E Paulo fala mais. Ele fala que o Espírito Santo nos revela isso, e nós recebemos esse Espírito para nos dar essa revelação, e este Espírito nos fala que somos filhos, e por meio deste Espírito nós clamamos: Abba, Pai. É isso que ele diz, por meio deste Espírito nós clamamos: Abba, Pai. Sabe o que significa isso? A expressão Abba, Pai significa meu Pai, de uma forma bem íntima, você declarando: meu Pai, Deus é o meu Pai. Eu estou convicto disso porque o Espírito Santo me revelou. Agora, tem uma outra passagem em que essa expressão é usada, um outro texto bíblico onde essa expressão Abba, Pai é usada. Jesus Cristo, quando estava agoniando, na angústia dele, prestes a morrer na cruz, ele ali orando no Getsêmani, lá em Marcos capítulo 14, 36, ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Esse clamor ao Pai, esse clamor ao meu Pai, Jesus Cristo orou assim. Ele falou: meu Pai, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, o Senhor tem nas mãos todo o poder, todo o domínio, e o Senhor é meu Pai. E ele fala, olha, acho que ele estava sentindo, é isso que o texto fala com a gente, ele estava começando a perceber a agonia que esperava por ele, o sofrimento que esperava por Jesus Cristo nas próximas horas. Depois de ter sido tão humilhado, depois de ter sido rejeitado pelo seu próprio povo, o pior ainda estava por vir. A gente olha às vezes para a vida de Jó, a gente fica assustado com o tanto que ele sofreu, né? Agora imagina Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu demais, sabe por quê? Porque ele era Deus. E ele deixou tudo que ele tinha como Deus e se fez homem, e se humilhou, e sofreu muitas dores e humilhação numa cruz para morrer, sabe por causa de quê? Por causa de um bando de pecador miserável. Quanta humilhação, quanto sofrimento. E ele fala: Abba, Pai, meu Pai, tudo te é possível. Então, se possível, passe de mim esse sofrimento. Se for possível que eu não passe por tudo isso, seria muito bom. Contudo, seja feita a tua vontade. Seja feito aquilo que o Senhor quer, não o que eu como ser humano quero. Abba, Pai, meu Pai. Jesus Cristo, diante do sofrimento, ele ora a Deus, e o Espírito Santo, este mesmo Espírito que estava com Jesus Cristo, ele nos leva a clamar: Abba, Pai. Mediante esse mesmo Espírito, eu posso clamar hoje como um cristão: Abba, Pai, meu Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque a chapa está esquentando. Tem misericórdia de mim porque o dinheiro está acabando. Tem misericórdia de mim porque os médicos não sabem mais como resolver o meu problema. Tem misericórdia de mim porque minha família está se desfazendo, eu não sei mais como resolver. Tem misericórdia de mim porque eu estou desempregado há tanto tempo e nada aparece, nenhuma porta se abre. Mediante este mesmo Espírito, eu posso clamar a Deus como meu Pai, como um filho que pede a um pai algo, como um filho que pede a um pai um presente. Mas, contudo,
eu tenho que estar disposto a entender que a vontade dele é melhor do que a minha. E aí, Jesus Cristo já nos deu lição. Em João 16, 33, ele já tinha falado com a gente. Ele falou: olha, neste mundo vocês vão ter aflições, vai ter sofrimento mesmo, não tem como fugir disso não. Agora, animem-se. É estranho falar isso, mas é exatamente isso que Jesus está falando. Está falando: olha, vocês vão sofrer, vai vir luta, vai vir provação, vai vir dificuldade, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Animem-se. Quando vocês estiverem convictos de que vocês vão estar sujeitos a sofrimento, animem-se, porque eu venci o mundo. Então, Jesus Cristo é a nossa referência. E, gente, o sofrimento, ele pode ter um incrível poder de aprofundar o seu conhecimento de Deus. As lutas, as provações, elas podem ter um efeito na sua vida sobrenatural, se você permitir. Ela pode ter um efeito contrário também, se você não se render ao Espírito Santo. Mas se você é um cristão autêntico, que quer experimentar essa autêntica vitória, você está rendido ao Espírito Santo de Deus. E cada sofrimento, cada tribulação que você passa, você pode aproveitar isso para aprofundar o conhecimento que você tem de Deus. Foi assim com Jó, não foi? No final de tudo, Jó falou o quê? Com Deus: falei de coisas que eu não conhecia, Senhor. Antes eu te conhecia só de te ouvir falar. Agora os meus olhos estão te vendo. Agora estou contemplando a sua beleza. Pode voltar um slide, por favor. Isso, mantém aí. Eu estou contemplando a sua beleza. E quando eu falo de aprofundar o conhecimento de Deus, eu quero, não para te desanimar, eu quero te falar uma verdade. Talvez você está vivendo dias de paz, de gozo na sua vida. E talvez você não imaginou nunca entrar numa igreja para ouvir isso. Mas eu quero te dizer hoje que o sofrimento chega para todo mundo uma hora. Para todos nós, gente. Todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso eu preciso deixar um recado para vocês aqui hoje à noite. Eu preciso do Espírito Santo para saber passar pelos momentos difíceis. Eu preciso do Espírito Santo para me ajudar na hora do sofrimento, a aproveitar esse sofrimento todo para eu me aproximar de Deus, para eu conhecer Deus mais de perto, mais intensamente. Porque isso é possível. Você começa a compreender Deus, começa a vê-lo de uma forma como você ainda não tinha visto. Foi assim comigo em 2015. Em 2015, para quem não sabe, eu descobri ser soro positivo para HIV, eu estava quase morrendo com AIDS. E foram uns 2 meses quase de internação, bem perto de morrer, e 15 dias de UTI. Mas, gente, eu já falei isso aqui uma vez de púlpito. Que experiência eu tive com Deus durante esse tempo. Não vou falar que foi gostoso, não. Foi terrível. Mas que experiência eu tive com Deus durante esse tempo. Como eu me aproximei de Deus, como eu comecei a perceber Deus de um jeito que eu não percebia. E a Damares levou um caderno que eu pedi para ela, que eu estava muito ocioso lá, e na UTI eu comecei a escrever algumas coisas que eu estava aprendendo com Deus, que Ele estava ministrando no meu coração. Eu trouxe aqui até uma foto para vocês desse caderno hoje. Eu peguei esse caderno essa semana, enquanto eu estava preparando a mensagem, comecei a folhear e lembrar de algumas coisas que eu tinha notado. E Deus me trouxe isso ali, enquanto eu estava na UTI, no dia 10 de julho, há 4 anos atrás, 10 de julho de 2015, na UTI. Deixa eu ver a hora que era aqui, porque não estou conseguindo ver na tela não. 1h50 da madrugada, eu escrevi no caderno: conhecer a Deus é se lançar nas profundezas de quem Ele realmente é. Não na minha rasa ideia do que eu quero que Ele seja. Quando eu quero conhecer a Deus, eu tenho que estar disposto a abrir mão de tudo que é o meu ideal, do que eu imagino. Deus é assim, Deus faz isso, Deus faz conforme a minha vontade. Não, eu abro mão de tudo isso para experimentar o que Ele realmente é, e Ele é profundo demais.
O amor dele é profundo demais. A verdade dele é profunda demais. A sabedoria dele é profunda demais. É aquilo que Paulo escreve em Romanos capítulo 12. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria. Deus é profundo demais. E muitas vezes o sofrimento te faz experimentar um pouco melhor. Te faz ir um pouco mais fundo no conhecimento dele. O sofrimento tem esse poder. Mas somente para aqueles que estão convictos que, independente da situação difícil, ele permanece filho de Deus, porque o Espírito Santo, o Espírito de vida, revela para ele que sou filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Tudo que foi prometido para Jesus Cristo está ao meu dispor, como irmão. Agora eu fui adotado. É isso que Paulo escreve, fala que nós somos filhos por adoção. Deus nos adotou, e juntamente com Cristo, e pelo sangue de Cristo, nos deu a possibilidade de viver uma vida, onde nós vamos herdar, juntamente com Cristo, toda a glória. É isso que ele fala, olha, se participamos dos sofrimentos de Jesus Cristo, seremos participantes também da sua glória. E aqui começa a ficar bom o negócio. Sabe por quê? Essa convicção de que eu sou filho me leva a uma expectativa de vida, e o texto vai falar isso com a gente. Paulo, cheio do Espírito Santo, começa a nos revelar essa expectativa. A expectativa, ele vai descrever para a gente no capítulo 8, do versículo 18 até o 27. E a gente vai ler junto aqui agora. A expectativa é a segunda palavra. Eu falei de convicção e expectativa. Olha o que ele fala a partir do versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 22 diz: sabemos que toda a natureza geme até agora como em dores de parto. Até aí, só até o 22, por favor. Paulo está falando aqui agora da expectativa da natureza. A expectativa que a natureza criada de Deus tem a seu respeito, o cristão autêntico. Está falando da natureza mesmo, está falando de coisas às vezes inanimadas, de animais irracionais, de árvores. Fala que a natureza tem uma expectativa, e essa expectativa Paulo compara a dores de parto. Sabe, quem é mãe aí com certeza vai saber falar disso melhor do que eu. Quando está bem pertinho de ganhar a criança, de nascer criança, ela acompanhando cada minuto o que está mudando no corpo da mulher, as dores do parto e aquela expectativa de que aquela criança venha à luz de uma vez por todas. Paulo compara a expectativa da natureza a seu respeito com isso aí. Fala que a natureza está gemendo, esperando com ansiedade o momento em que você, cristão autêntico, será completamente revelado como filho de Deus, onde a glória de Jesus Cristo vai se revelar em você, no seu corpo. É a vitória completa, é a consumação da vitória na cruz. Ele começa a falar que a natureza está nessa expectativa. Gente, o planeta está nessa expectativa. A natureza está aguardando isso, porque ela sabe que quando os filhos de Deus se manifestarem completamente, tudo será restaurado. Tudo será restaurado. É a glória de Jesus Cristo manifestada na minha vida e na sua vida. E isso é a expectativa da natureza a seu respeito. Mas ele continua falando não só da expectativa da natureza, mas vai falar também da nossa expectativa. Versículo 22. 23, e não só isso,
Mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Até aí mais uma vez, mais um pause aí. Esse negócio é bom demais, gente. Esse Paulo é doido demais. Quando a gente começa a compreender tantas verdades tão profundas, nessa carta dele, eu piro, cara. Eu piro. Eu falo, meu Deus, é profundo demais. E ele começa a falar o seguinte, que não é só a natureza que está nessa expectativa, mas nós, os crentes, estão gemendo, estão aguardando ansiosamente essa manifestação gloriosa. Porque ele fala que nós que temos os primeiros frutos do Espírito, nós experimentamos uma gotinha do que vai ser, pelo Espírito Santo de Deus. Quando Ele transformou a nossa vida, quando Ele começou o processo de santificação na sua vida, de melhorar você, Ele está preparando você para a glória que vai ser revelada em você. Ele fala, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, experimentamos uma gotinha do que vai ser a glória de Deus revelada em nós. Nós estamos gemendo, estamos aguardando, estamos nessa expectativa de que isso aconteça amanhã, se possível. Hoje, agora. Como seria bom. E como dores de parto nós gememos, porque a impressão que dá é o seguinte, alguém está falando, tudo que eu quero agora é que aconteça. Tudo que eu anseio agora que aconteça, é que os céus se abram, e que a glória de Deus seja revelada, e que os filhos de Deus sejam revelados, e que cada cristão autêntico, original, seja revelado juntamente com Jesus Cristo, em glória, em poder, em majestade. Nós estamos aguardando isso com paciência. Ele fala disso aí, sabe por quê? Essa expectativa que Paulo está falando com a gente aí, ela tem muito a ver com a esperança. Eu falei aqui no começo sobre a minha convicção de ser filho de Deus. Isso tem muito a ver com a fé, porque somente pela fé eu consigo entender isso. Eu sou filho de Deus, somente pela fé eu consigo isso. Por isso que o Evangelho começa com fé. Se você não consegue crer nisso, você é o mais miserável de todos os homens. Me desculpe. Se você não consegue acreditar nessas verdades aqui, eu lamento muito por você. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus que está aqui hoje à noite, Ele quer te dar essa convicção. Ele quer falar com você. Você é filho de Deus. Nada pode mudar isso. Nada. Mas esse negócio dessa expectativa tem muito mais a ver com a nossa esperança. Porque a esperança ela é resultado da nossa fé. E Paulo fala que esperança que se vê não é esperança, pois ninguém espera por algo que já está vendo. Eu tenho esperança de comer uma lasanha amanhã no almoço. Se a lasanha já estivesse aqui diante de mim, eu não estava esperando por ela. Eu estou vendo ela. Esperança tem a ver com aquilo que ainda não aconteceu, mas eu começo a imaginar. Tenho certeza que alguns já começaram a imaginar a lasanha aí, né? Paulo faz isso, não com a lasanha. Ele começa a imaginar os filhos de Deus sendo manifestados em glória juntamente com Cristo. Ele fala o seguinte, cara, eu tenho para mim que os sofrimentos dos dias presentes não podem se comparar com a glória que vai ser revelada em nós. É grandioso demais, parece que está imaginando, é a esperança dele. E ele fala, esperança que se vê não é esperança, mas se esperamos o que não vemos, aguardamos com paciência.
nós aguardamos com paciência, porque nós cremos. Estamos gemendo no nosso íntimo, aguardando isso tudo. Mas ele não para por aí também não. Ele continua. No versículo de número 26, ele vai falar da expectativa do Espírito Santo. Porque ele diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O que Paulo está falando é o seguinte, que o Espírito Santo, o Consolador, que habita em mim e em você, cristão autêntico, original, guiado pelo Espírito Santo de Deus, que não é mais guiado pela carne, este Espírito que está em você, ele sente o que você sente, ele percebe esse gemido inexprimível que você tem, essa vontade que você tem, de que se cumpra toda a promessa de Deus para você, na volta de Jesus Cristo. Ele fala que esse Espírito intercede por nós, diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, porque é uma expressão que nós somos incapazes de fazer. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos, às vezes, chegar diante de Deus, às vezes chegamos sem palavras. Senhor, dizem que não tem cura. Senhor, os médicos me desenganaram. Senhor, parece que minha família não tem mais saída. Senhor, parece que as portas de emprego se fecharam. Eu não sei mais como orar. Eu não sei mais como falar com o Senhor. E o Espírito Santo de Deus entra em ação. E Ele intercede por você diante de Deus Pai, levando o seu clamor, o clamor de um filho que diz, Abba, Pai, meu Pai, tem misericórdia de mim. E o Espírito Santo intercede por mim e por você, conforme a vontade de Deus. Ele conhece a vontade de Deus na sua totalidade, aquela vontade que Paulo diz, que é boa, que é perfeita e é agradável, e às vezes nós não compreendemos, mas o Espírito Santo de Deus compreende. Ele está na mesma expectativa que eu e você. Agora, essa convicção de que você é filho, junto a essa expectativa, essa esperança, vai gerar em mim e em você uma nova convicção. Uma convicção que eu vou chamar aqui de a convicção para você passar, a convicção prática. A primeira convicção que eu falei é de que você é filho de Deus, né? Mas na prática, como isso funciona? Se você está convicto pelo Espírito Santo que você pode clamar, Abba, Pai, e você está gemendo como em dores de parto, na expectativa de que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida, de que Ele volte, de que Ele enxugue dos nossos olhos toda lágrima, que toda doença vai ter fim, todo sofrimento vai ter fim nele, através dele, e eu vou participar da glória dele, juntamente com Cristo. Se você é assim, se você está convicto disso, você também vai estar convicto de outras coisas, que Paulo continua descrevendo para a gente, no terceiro ponto aí, que é a convicção 2, digamos assim. A partir do versículo 28, ele diz, sabemos, espera aí, rapidinho, dá outro pause. Eu falo de convicção porque ele começa falando, sabemos, eu estou convicto, eu sei, eu estou convicto. E ele começa a falar das coisas que ele está convicto, mediante a convicção de que ele é filho, mediante a expectativa dele, da glória de Deus na vida dele. Ele começa a falar, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Versículo 31, ele faz uma pergunta. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido, estou convicto de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Convicção para passar por todo tipo de sofrimento, todo tipo de angústia. Ele começa a falar, eu sei que Deus faz tudo cooperar, porque eu amo, porque agora eu sou filho, porque a minha vida é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala, ele pergunta, que diremos então diante de tudo isso? O que vamos falar mais? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, de quem eu fui inimigo, o único que poderia me condenar, ele estava debaixo da ira de Deus antigamente, não estava? Ele tinha autoridade, ele seria totalmente justo se ele me condenasse pelo meu pecado. Se ele, que era o único que poderia fazer isso comigo, escolheu não me condenar, mas escolheu me salvar. Como? Se entregando no meu lugar, morrendo no meu lugar, derramando sangue no meu lugar, para me justificar. Eu, um miserável pecador, me torno justo pelo sangue do justo Jesus Cristo. E mais do que isso, ele continuou falando, poxa vida, se ele fez isso por nós, o que mais ele não pode nos dar? Como ele não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas, todas as bênçãos que estão sobre Jesus Cristo? Como não? Essa convicção deve dominar a minha vida, diante de qualquer dificuldade, qualquer problema, porque esta é a autêntica vitória que o cristão experimenta. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro juntamente com Cristo, e nada pode mudar isso, nada pode mudar isso. Nem angústia, nem perseguição, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, pois, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, tudo é em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Somente por Ele e pelo sangue dEle, esta mensagem de hoje é possível. Somente por Ele e pelo sangue dEle, a vitória que nós temos é possível. Quem nos separará?
ele fala no finalzinho aí, no versículo 37, ele fala o seguinte: mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Essa palavra no original, no grego, a língua em que foi escrita, ela é uma palavra só. Essa expressão mais que vencedores é uma palavra só. Eu vou tentar lê-la aqui. Traduz para mim aí, mana Vilma. Hipernicomem. Mas deixa eu falar uma coisa. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra significa hipervencedores. É mais do que vencedor. A vitória que Jesus Cristo conquistou por mim e por você na cruz, ela é superior a tudo que você consegue imaginar. Ela faz de você um cristão hipervencedor, mais que vencedor, em todas essas coisas, em todas as dificuldades, em todas as tribulações, enfermidades, provações, desertos, eu sou mais que vencedor, eu sou hipervencedor, por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus, eu sou tudo que Ele diz que eu sou tudo que o Espírito Santo me revela que eu sou. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. Como eu acredito, como me fez bem essa semana pensar nisso tudo, como me fez bem, renovou minhas forças. Eu espero que você saia daqui hoje à noite com as forças renovadas, com a sua visão renovada. Se você é um cristão autêntico, você vive uma autêntica vitória. Você é um filho de Deus.